Disse Jesus Cristo: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Jesus, ele não nega que neste mundo, neste nosso viver, passaremos por aflições. A cada dia nós vivemos envolvidos em cuidados com a família, com trabalho, saúde, deveres para com o governo, estresse nos estudos, dos relacionamentos. A correria nos faz agitados de um lado para o outro. A boa forma, a aparência, o que comprar, o que deixar de comprar. Neste mundo onde a mídia e a mídia social, as redes sociais parecem imperar e as informações chegam rápidas, instantâneas. A violência está ditando as regras. E, pelo menos, é assim que parece. A falta de moral, os desastres ambientais, a exploração de temas catastróficos pelo cinema, a economia mundial sendo abalada, as armas nucleares ainda sendo feitas e outras armas, discussão sobre armamentos pelas grandes potências mundiais, o crescimento da inteligência artificial chamada IA. E tudo isso traz para nós uma certa aflição, cansaço, queiramos ou não. Somos atingidos. Não importa a faixa etária. Não há distinção. Crianças, jovens, adultos, os mais velhos, a terceira idade, mas em meio a tudo isto, ou a todos esses acontecimentos, existe algo que precisamos ouvir e atender. Algo que está acima de nós e para além de todas essas coisas, para além de todo o universo, é alguma coisa maravilhosa que vem trazer aos nossos corações e às nossas mentes o que tanto almejamos. Deus, em Cristo, propõe a nós uma troca inigualável. E essa troca que Ele propõe, Ele o faz por meio de um precioso convite. Quantos de nós, quantas pessoas, quantos necessitam deste convite?
Este convite que Jesus Cristo faz está inserido dentro do seguinte contexto. Jesus, ele instruiu os 12 discípulos, ele ensina e ele prega. João Batista está preso e manda perguntar a Jesus se Jesus era aquele a quem esperavam, se Jesus era o Messias prometido. E Jesus responde afirmando os sinais que estavam acontecendo. Jesus diz que João Batista era um mensageiro, o preparador do caminho, aquele que viria antes dele. E João Batista é muito mais que profeta. Jesus também compara aquela geração a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Ora, o que são meninos? Meninos não têm maturidade, fazem barulho e muitas perguntas, questionam, duvidam às vezes. Pessoas estavam colocando João Batista como endemoniado e Jesus como glutão e bebedor de vinho, amigos de pecadores. Jesus vai falar sobre o juízo que ocorreria sobre as cidades que não se arrependeram, mesmo com todos os milagres ocorridos nelas. Jesus faz uma oração e declara que Deus se revela aos humildes através dele. E Jesus, então, a seguir, ele vai fazer o precioso convite. Tudo isso está em Mateus, no capítulo 11. E Jesus convida, dizendo as seguintes palavras: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este convite maravilhoso de Jesus, precioso, ele vai mostrar o contraste entre o cansaço e o alívio. Ele vai mostrar uma troca de fardo, de peso. E por que esse convite é precioso? Este precioso convite, podemos destacar a sua singularidade. Primeiro, porque o convite é feito por quem tem autoridade. Disse Jesus: venham a mim. Quem faz o convite é alguém especial, alguém poderoso, é aquele que recebeu tudo do Pai, é o que conhece o Pai e é conhecido pelo Pai, é aquele que revela o Pai.
Quem faz o convite opera grandes sinais. Quem faz o convite é o verdadeiro e único Filho de Deus, aquele que não pecou, que veio a este mundo, andou entre os homens, mesmo sendo Deus, viveu como um de nós. Quem faz o convite é o Verbo divino, que era, que é e que há de vir. O autor do convite é o mesmo que repreendeu os ventos e o mar com toda a autoridade. E o autor do convite é o que ressuscitou dentre os mortos após ter sofrido a morte na cruz. Ele está vivo. A autoridade de Jesus é inquestionável. Venham a mim. Ele, Jesus, é a expressão exata de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas, para assim, em todas as coisas ele ter a primazia. Ele é o primogênito dos mortos. Porque aprove a Deus que nele residisse toda plenitude. Jesus Cristo Todo-Poderoso. Nenhum outro possui tal autoridade. Você já ouviu ou viu algum dentre deuses criados pelo homem, algum dentre tantos deuses ídolos, dizer assim: vinde a mim? Vocês já ouviram algum poderoso da terra dizer isso? Vinde a mim, com a autoridade que Jesus disse. Qual destes deuses, qual destes venceu a morte e o sepulcro está vazio? Qual destes deu a sua própria vida por amor espontaneamente? Jesus, o Filho de Deus, ele tem autoridade, porque esta lhe foi dada por Deus. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus. O precioso convite é verdadeiro, porque é feito por quem tem a devida autoridade para fazê-lo, ninguém mais. Em segundo lugar, o convite é precioso
porque tem um destinatário. E quem é o destinatário deste convite? Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Todos. O convite feito é impressionante porque, além de ser feito com autoridade inquestionável, é feito a todos. Todos que estão cansados e sobrecarregados. Lendo os evangelhos, notamos alguns milagres de Jesus e situações em que as pessoas se encontravam cansadas, sobrecarregadas. Imagine, lembre-se daquela mulher sofrendo de uma hemorragia constante há 12 anos e cansada de gastar com médicos. Imagine um enfermo há 38 anos, sem poder andar, cansado de ficar deitado e sem ninguém para carregá-lo e sem esperança de cura. Imagine aquele homem que nasceu cego e cansou de ouvir que era por causa de seu pecado ou do pecado de seus pais, e cansou de ouvir que era por causa disso, e por isso ele vivia mendigando. Imagine aquela mulher possessa de um espírito de enfermidade, uma escrava de Satanás. Havia 18 anos que ela andava encurvada, só olhava para o chão, sem de modo nenhum poder endireitar-se, cativa de Satanás. Imagine aqueles pescadores, Pedro, seus amigos, que a noite inteira passaram no mar, mas não pescaram nada a noite toda em que trabalharam, e cansados, tristes por saberem que não teriam o que vender, comer. Imagine você. Olhe aí à sua volta. Quantos cansados nós conhecemos? Todos estavam sobrecarregados com a situação que se encontravam. A cada dia temos pessoas sobrecarregadas, nós mesmos, muitas vezes. São gastos com remédios, médicos, parece que não há solução. Não há apoio, não encontramos nenhum apoio, não encontramos ajuda para sermos curados. O pecado nos cansa. Acusações não faltam. Quantos são escravos, estão doentes da alma, do espírito, cansados porque Satanás tem sido o seu opressor? Quantos trabalham em vão, trabalham, mas no fim cansam-se sem adquirirem nada. Se sobrecarregam de afazeres, mas em vão. O convite, esse precioso convite de Jesus, é feito para
todos estes cansados, sobrecarregados, ou seja, todos nós. Então, os que aceitam o convite e vão a Jesus são recebidos com amor, carinho pelo autor do convite. Percebe? O convite é feito por quem tem autoridade. O convite tem um destinatário. E terceira coisa, neste precioso convite, ele traz a solução. Olha que maravilha! E eu os aliviarei, disse Jesus. Certamente, nós podemos ficar cansados. Nos sobrecarregamos, ou seja, carregamos aquilo que está além de nós mesmos. A nossa luta nos deixa cansados em extremos. E o cansaço, o fardo pesado, aos poucos nos enfraquece e deixamos morrer a esperança. Deixamos morrer o fervor devocional, o amor que perdoa, o louvor que exalta Deus, a disposição de estarmos sempre à disposição para servirmos. O cansaço é sinal de que precisamos de ajuda. E o cansaço demonstra que nossas forças se esgotaram. O cansaço nos ensina a depender de alguém ou de algo. Pense naquela mulher que sofria de hemorragia. Ela foi a Jesus, tocou em Jesus e foi curada. Parou os gastos infindos. O enfermo paralítico, 38 anos ali, deitado, ele não precisou ficar esperando nem mais um minuto, foi curado. Saiu andando, sem precisar mergulhar no tanque Betesda. O cego de nascença, ele passou a enxergar. Ele nunca tinha visto nada. Mas quando Jesus o curou aquele cego de nascença, ele viu e todos ficaram sabendo de que sua cegueira era para a glória de Deus. Não foi ele que pecou e não foi por causa do pecado de seus pais, embora todos fossem pecadores, mas foi para a glória de Deus. Agora ele não precisava mais esmolar. A mulher encurvada agora podia olhar para cima, ficou a andar ereta, pois fora liberta da escravidão do diabo. Pedro e os seus companheiros naquele barco se animaram ao ouvirem Jesus dizer: lançai as vossas redes para pescar. E eles pescaram milagrosamente muitos peixes. O pecado, ele escraviza, ele esmaga, ele mina as nossas forças. Mas esse convite de Jesus traz a solução. Não podemos nos esquecer do autor do convite.
E a solução está justamente nele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O convite, mais do que nunca, é para nós, para você, para mim, para todos. Pois quem convida é Jesus. Jesus é descanso. E o que ele promete? Alívio. Eu vos aliviarei. Não é o que queremos quando estamos cansados? Se precisamos depender de alguém, então que essa dependência seja de Deus em Cristo Jesus, porque dele, de Jesus, sairá poder para curar, libertar, suprir nossas mais íntimas necessidades. Somente Ele é capaz de trocar o nosso pesado fardo que tanto nos cansa por um fardo leve, a nossa alma ser livre do pecado. Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Olha a troca. Jesus carregou na cruz todo o nosso fardo pesado do pecado. Creia, não existe fardo pesado demais para Ele. Lancemos sobre Jesus Cristo este fardo que consome nossas forças a cada dia. Diga a Ele em oração: estou cansado, Senhor. E espere e ouça a sua doce voz. Eu vos aliviarei. Aceite o convite. Vivamos neste mundo a plena vida que Ele nos dá. Porque nada pode contra o aliviador por excelência. Cristo Jesus já fez o convite. Você já aceitou? A morte ele já sofreu na cruz e já venceu por nós. Jesus Cristo carregou na cruz todas as nossas dores, tristezas, cansaços, pecados, para que hoje ficássemos descansados. A autoridade de Jesus em fazer este convite é porque Ele tem todo o poder em aliviar.